Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje conversamos com a pesquisadora e docente do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, a professora doutora Adriane Vasco. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição, Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas, Infocito, soluções em citogenética humana, Omax Lab, testes genéticos, Orientação Genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Adriane, apresente-se melhor, seja bem-vinda aqui no podcast Cromossomo em Foco e eu já vou lançar a primeira. Ensinar genética é fácil? Oi, Bruno. Super obrigada por participar desse podcast, feliz por estar aqui conversando com você. Vou me apresentar primeiramente e depois eu respondo a sua primeira pergunta, tá? Eu sou professora. Se me perguntarem assim, a minha função principal é professora, porque eu amo dar aula. Nunca quis ser professora, né? Mas a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu realmente me encantei pelos alunos, por ministrar um conteúdo e por pensarmos juntos, né, num determinado assunto. Sou pesquisadora também e nos últimos anos aprendi a ser divulgadora científica, a trabalhar com educação e divulgação científica. E aí, então, vou chegar na sua pergunta, né? Ensinar genética é fácil? Eu acho que ensinar qualquer coisa é muito difícil, né? Existe o que a gente chama de professor e o educador. Professor, eu acho que várias pessoas conseguem ser, mas para a gente realmente ser um educador, né, fazer com que o aluno consiga não só se apropriar de um determinado conhecimento, mas analisar esse conteúdo de forma consistente, crítica, pensar e ter novas ideias, né, é muito difícil. E genética eu acho que é um dos conteúdos mais difíceis por ser muito abstrato, né? Então, para o aluno, se torna difícil entender aquilo que ele não tem contato no dia a dia, ou pelo menos que ele acha que ele não tem contato no dia a dia. Mas, de certa forma, esse conteúdo abstrato, ele pode ser melhorado, né, em termos de aprendizado, se a gente levar exemplos práticos do conteúdo do dia a dia, modelos experimentais, vídeos e outros materiais para que o aluno realmente consiga entender melhor esse conteúdo tão abstrato e muitas vezes tido como difícil, mas que pode se tornar menos difícil ao longo de uma disciplina, por exemplo. Entendi. Bem, você colocou agora, assim, já de início, algumas alternativas sobre o método de ensino para facilitar tudo isso, né? Nós vamos chegar nesse ponto um pouquinho mais adiante, mas eu queria que você destacasse que assim, a universidade ela tem 3 principais pilares ou ações, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, você pode pontuar para a gente a importância e o papel de cada um desses justamente para a construção da formação, contribuição da sociedade, enfim, pode explicar mais para a gente? Eu vou responder isso de 2 formas, Bruno. Primeiro, voltado ao próprio público universitário, né? E depois voltado ao público externo, que a gente diz o público leigo, que não é acadêmico. Eu acho que o primórdio, né, o principal ponto, o foco da universidade é o ensino, principalmente voltado aos alunos de graduação e depois também voltado aos alunos de pós-graduação. E esse ensino ele tem que estar atrelado, né, de forma intrínseca à pesquisa também, porque a pesquisa não deixa de ser um ponto forte na formação dos nossos alunos de graduação e pós-graduação também. E a extensão, embora ela venha crescendo, e agora ela inclusive vai fazer parte, né, as atividades extensionistas vão fazer parte da grade curricular dos alunos de graduação de diferentes cursos, ela ainda é relegada a segundo, a terceiro ou quarto plano, infelizmente, né?
Mas ensino, pesquisa e extensão deveriam ser totalmente indissociáveis, mas infelizmente não é isso que a gente vê até hoje na universidade. Mas existe um movimento crescente para que a gente realmente integre esses 3 pilares da universidade. Então, aquele professor que entra numa sala de aula para ministrar um conteúdo para graduação ou pós-graduação, ele precisa atrelar isso às suas linhas de pesquisa, ou às linhas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas dentro da universidade em que ele atua. E, de certa forma, ele também precisa desenvolver um ou mais projetos de extensão que estejam associados a esse conteúdo que ele ministra nas suas disciplinas, né, na área de ensino, e também atrelado aos projetos de pesquisa. E isso para a formação dos nossos alunos de graduação e pós-graduação, e para a atuação do docente também, né? Mas para o público externo, né, a extensão é o que culmina nessa união entre pesquisa e ensino. A gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente desenvolve dentro da universidade, com o impacto, né, de todos esses recursos financeiros que estão sendo empregados nas pesquisas e no ensino, para que ela possa chegar até o público em geral, para a sociedade. E a gente só consegue fazer isso através de projetos ou programas de extensão, em que a gente leve esse conteúdo, tudo que a gente está gerando dentro da universidade, numa linguagem mais simples, coloquial, e que possa ser entendida pelo público em geral. Tá, maravilha. E então, assim, acho que a gente pode entrar agora num assunto que eu tô até meio curioso para saber como que está desenvolvendo tudo isso. Porque, assim, você está à frente de um projeto de extensão, né, que fala de genética, que é a base disso é o ensino, a facilidade de compreensão e tudo mais, que chama cursos de férias, né, que é um curso de férias, na verdade, de extensão voltado ao ensino de genética. Então, vamos lá. O seu, como docente, né, como professor, assim como você se posicionou no início, então, qual é a inspiração, qual é a motivação que você teve para criar esse curso de férias? E aí pode falar mais sobre o curso, como isso acontece na prática, ele ainda está acontecendo, ainda está em cronograma ativo, né? Então como as escolas, os alunos, enfim, participam disso, como que acontece? Bruno, você perguntou da minha inspiração para realizar os cursos de férias, né? Eu acho que são 2 inspirações. O que eu vou falar é muito tópico, né? Parece tópico, mas não é tão tópico assim. Desde que eu entrei na universidade, eu queria mudar o mundo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas talvez eu possa mudar o mundo de algumas pessoas, né? E sempre isso ficava batendo na minha cabeça. Eu quero fazer algo diferenciado e que eu possa realmente mudar o mundo. Se eu atuava em ensino, pesquisa e extensão, de alguma forma, nesses 3 pilares, eu teria que desenvolver algum tipo de atividade que pudesse mudar o mundo de alguém, né? E logo que eu entrei na universidade, eu conheci uma pessoa que realmente foi um incentivador para que eu passasse a realizar esses cursos de férias na Unesp, que foi um professor da UFRJ, infelizmente já falecido, o professor Leopoldo Demes, da área de bioquímica médica, e que na década de 80 pensou exatamente dessa forma: eu preciso mudar o mundo de algumas pessoas e incluí-las dentro da universidade, mesmo que elas não se sintam parte da universidade pública, porque elas não são alunos, docentes ou técnicos, né? E aí ele criou os chamados cursos de férias para estudantes do ensino básico vinculados a escolas públicas, e passou a levar esses estudantes, principalmente aqueles de famílias de baixíssima renda, para dentro dos laboratórios e salas de aula da UFRJ, e passou a trabalhar com o que a gente chama de método científico. Então, explicar para esses estudantes quais são os passos do método científico, como é que a gente desenvolve pesquisas, né? Como é que a gente atua como cientistas, e para aguçar a curiosidade desses alunos. E aí a gente trouxe esses cursos de férias para a Unesp, que já tem mais de 15 anos, eles foram iniciados em 2007 e são meu xodó, né? Porque a gente recebe cerca de 250, 300 estudantes a cada férias de janeiro na Unesp, para desenvolver hoje. Lógico, nós começamos com um curso de férias, hoje nós temos 6 cursos de férias, chamados Experimentando Genética, Investigando a Vida das Plantas, Reprodução de A a Z, Virando a Célula do Avesso,
do Amarelão às Picadas de Cobra e A Ciência por Trás das Jaulas e Gaiolas. E esses estudantes ficam maravilhados, porque é a primeira vez que eles entram dentro de uma universidade pública, que eles nem imaginam que é para eles também, travam contato com o método científico, com diferentes conteúdos, e não é da forma como eles imaginam, que eles vão chegar numa sala de aula da universidade, sentar numa cadeira nessa sala de aula e ouvir um professor ficar falando durante uma semana. Na verdade, eles que vão desenvolver esse curso com base nas perguntas que eles tiverem acerca daquele curso que eles escolheram. E eles vão trabalhar com experimentos de baixo custo, materiais alternativos, peças de teatro, gincanas, dinâmicas em grupo. Então, eles aprendem também que ciência não se faz sozinho, a gente precisa trabalhar em conjunto para a gente chegar a uma resposta, né, a esses questionamentos. E, como você falou, né, esses cursos continuam em vigência. Então, agora, nos 2 últimos anos, nós tivemos só cursos virtuais, infelizmente, por conta da pandemia. Só que uma das vantagens foi que a gente conseguiu abrir esses cursos para o Brasil inteiro, né? Então, nós tivemos participantes de várias escolas de diferentes estados brasileiros. E agora, em 2023, na última semana de janeiro, a gente volta a ter os cursos de férias presenciais aqui no Instituto de Biociências de Botucatu, na Unesp. Nossa, muito legal, muito legal. Esse curso Bom, eu conhecia mais o Experimentando Genética, né? Os outros eu fiquei sabendo agora, assim. Muito, muito bacana. Parabéns, muito legal. Mas vamos continuar um pouquinho ainda dentro da área de ensino, né? A gente tem que a jornada do ensino do aluno, que é do básico, né? Passa pelo fundamental, ensino médio, pós-graduação e tal. Para o docente, para o professor, solidificar conceitos é uma tarefa difícil. Assim como você falou, ensinar qualquer coisa é difícil, né? E aí você já no início falou de material didático e tal. Então, material didático alternativo, aulas práticas, né? Traz pra gente, assim, vantagens do uso de tudo isso, como incentivar daí os professores com essa missão de, ter um pouquinho mais de iniciativa em trazer algo diferente para a sala de aula. Como que você enxerga, de fato, essas vantagens e como que a coisa deve caminhar melhor dentro de uma sala de aula? Falar assim parece fácil, né, Bruno? Vamos trazer materiais alternativos, né? Vamos trazer modelos, jogos, vamos fazer dinâmicas. Mas tudo isso dá trabalho, né? Dá trabalho para a gente pensar no que a gente vai desenvolver com um material didático alternativo. Dá trabalho da gente testar se esse material realmente é efetivo, ele vai promover o aprendizado, a interação do aluno, né? Mas quando a gente realmente desenvolve e aplica esse material, aí tudo vale a pena, né? Todo esse trabalho que a gente teve, a gente vê que ele é efetivo, né? E na minha geração já era difícil, né? Eu ficar sentada numa cadeira, ouvindo só um professor falar, ou escrever no quadro negro. Imagine essa geração de agora, né? Que é muito mais inquieta, eles estão muito mais acostumados com essas mídias, com internet, né? Então, se a gente não falar na língua deles, não utilizar materiais que realmente promovam interatividade, que eles se sintam protagonistas, né, desse processo de aprendizagem, essa aprendizagem vai se tornar muito mais difícil, né, e enfadonha até, né? Então, tudo que a gente consegue promover de interatividade e falar na linguagem, né, dessa nova geração, que essas atividades que eu acabei de escrever dos cursos de férias são para alunos do ensino médio, mas eu também aplico esses materiais didáticos alternativos na graduação e até na pós-graduação, né? Então, são jogos que podem ser jogos de tabuleiro ou jogos que a gente utiliza a internet, são modelos feitos com materiais de baixo custo. Gibis é uma alternativa que vale muito a pena também, porque é dinâmico, fala numa linguagem bem coloquial, que não é a linguagem acadêmica, mas mesmo assim promove o aprendizado. Vídeos, né, nessas diferentes plataformas que a gente tem hoje, como o YouTube, também são super efetivos, principalmente se eles têm algum nível de interatividade. Então, a pessoa que assiste, ela consegue também
se envolver, responder uma pergunta ou escolher um final diferente para um determinado vídeo. Tudo isso que você falou, né? Então tem muita gente hoje dentro da universidade que eu acho que está abrindo os olhos para esse novo campo, né? Que a gente não precisa trabalhar dentro da universidade de uma forma muito travada, né? Como a gente aprendeu há anos atrás, né? Que trabalhar com eficiência não significa, com seriedade, não significa não fazer brincadeiras, não trazer o lúdico para dentro da sala de aula, né? E a gente é muito visual, né? Então, tudo que a gente visualiza, né, o que a gente consegue ter o tato, né, o olfato, isso promove uma aprendizagem muito mais rápida, né? E que vai ficar por anos a fio, né? Então, o que a gente pretende levar para esses estudantes de ensino médio, graduação ou pós-graduação é que eles não se esqueçam nunca mais daquele conteúdo com o qual eles travaram contato. Não seja apenas decoreba, mas seja realmente um aprendizado efetivo. Entendi. Nossa. Eu tenho queria voltar aqui na primeira pergunta, mas fazendo ela um pouquinho diferente. Até para fazer sentido, né? Já que o nosso podcast, o foco é a citogenética, o tema é cromossomo em foco. Então eu vou fazer uma junção disso aqui com a nossa primeira pergunta. Se ensinar genética ou de qualquer coisa é difícil, fala um pouquinho do ensino de citogenética, né? Existe também um caminho certo que o professor, o aluno, eles precisam trilhar juntos para um envolvimento maior com os cromossomos, para o despertar, né, dessa ciência dos cromossomos. Então, um olhar agora para os cromossomos na citogenética. Quais são os desafios aqui do ensino? Eu acho que para nós, né, citogenética se tornou tão simples, né, porque a gente foi formado nessa área. Mas eu vou te responder essa pergunta pegando um gancho em comentários que eu já ouvi dos meus colegas de departamento, dos outros docentes, né? Eu não quero ministrar essa aula de alterações numéricas e estruturais. Por que você não pode ministrar ou você não quer? Porque é extremamente complexo isso, né? E a partir de ouvir esses comentários de alguns colegas que eu parei para pensar, né? Da mesma forma como genética, de forma geral, é complexa, é difícil de ser entendida, né? Porque ela é muito abstrata, né? A área de citogenética também, né? Como é que a gente vai explicar para um aluno e até para um professor lá do ensino básico, né, o que é um cromossomo, se ele não está enxergando um cromossomo, né? O que é uma alteração, né, uma deleção, uma duplicação, se ele não consegue entender, visualizar isso. Então, de alguma forma, como você tinha falado anteriormente, né, eu acho que a gente tem que trazer as práticas, né, laboratoriais, as práticas experimentais, principalmente de baixo custo, para que a gente possa promover essa visualização dos cromossomos, dessas alterações, do que é um padrão normal, do que é um padrão alterado. Se a gente conseguir fazer esses experimentos para que o aluno e o professor lá do ensino básico ou aluno de graduação possa ir ao microscópio, né, e visualizar esses cromossomos por meio de colorações diferenciadas, de técnicas diferenciadas, perfeito. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Agora, pensando mais lá na escola do ensino básico, que às vezes não tem nenhum laboratório, o professor não tem acesso a uma lâmina, nada, né? Um corante para que ele possa desenvolver isso, que então a gente tenha um outro tipo de material, né? Educativo. Por exemplo, um kit em que ele possa manipular, né, os cromossomos de alguma forma, montar um cariótipo para ele entender o que é qual que é o número, o que é um número diploide, o que é considerado um cariótipo normal, o que é um cariótipo anormal. E aí, Bruno, vou até te dar o exemplo, né? Eu faço parte de um projeto temático da FAPESP e um dos subprojetos é o desenvolvimento não só desses cursos de férias, mas materiais. E vários desses materiais foram voltados à área de citogenética. E um desses materiais que foi desenvolvido por mim e pela professora Lígia Mota, do mesmo departamento em que eu atuo lá na Unesp, é uma caixa que a gente chamou de um kit, em que o professor e o aluno do ensino básico possam montar um cariótipo. Existem cromossomos imantados que ele gruda numa placa de metal, ele consegue
verificar as diferentes alterações numéricas e também estruturais, porque existem uma outra série de cromossomos em que é possível a gente tirar um segmento desse cromossomo ou colocar um segmento a mais, também são peças imantadas, você pode promover a translocação, translocando um segmento de um cromossomo para outro. E eu acho que esses dois exemplos que eu dei, né, ou olhando na prática um determinado cromossomo numa lâmina ao microscópio, né, ou manipulando um kit desse tipo, fica muito mais fácil do estudante promover esse aprendizado, né, de conteúdos tão abstratos para ele. Então, se ele coloca a mão na massa e consegue visualizar isso, ele realmente compreende melhor esse conteúdo. Nossa, esse kit eu não conhecia não, mas eu vou buscar saber mais sobre ele. Muito legal, muito legal. Tá, então assim, bom, você já praticamente entrou quase que no meu último tema aqui da nossa entrevista, né, que se existe outros projetos, outras iniciativas, quais dessas, né, que você realmente conhece, que pode trazer um pouco mais de detalhe pra gente, realmente para deixar em foco essas iniciativas para potencializar o ensino, e aí, lógico, com base na genética, nos cromossomos e tal. Bruno, eu vou falar então de iniciativas mais voltadas à citogenética agora, tá? Tudo bem. Elas envolvem também a genética, mas já que a gente entrou na citogenética, vamos enveredar por ela, né? Eu acho que tem uma iniciativa muito legal da UFMG. Alguns docentes de lá, alguns anos atrás, montaram o que eles chamaram de uma célula gigante. Então, os professores e estudantes da rede básica e também os alunos de graduação entram dentro dessa célula, fazem um passeio, né, caminhando dentro dessa célula, e um dos pontos que chama mais atenção nessa célula é o núcleo, em que eles podem visualizar o DNA, e depois dali eles conseguem visualizar também a compactação desse DNA, aí compreendendo o que é um cromossomo, né, e além de ser super lúdico, né, esses alunos compartilham, fazem esse passeio em conjunto, então eles vão conversando, trocando ideias, é muito interessante. Quem sabe no futuro a gente consiga trazer essa célula também para a Unesp. Uma réplica dessa célula foi montada no Museu Catavento, em São Paulo, tão especial que foi considerada, né, para a promoção da divulgação e da educação científica. E eu acho que um outro exemplo, Bruno, que a gente tem é a revista Genética na Escola, né, que é promovida pela SBG, a Sociedade Brasileira de Genética. Vários conteúdos ali da genética na escola são voltados para a área de citogenética, alguns descrevendo experimentos de baixo custo, mas vários deles descrevendo jogos, maquetes, modelos que a gente possa montar, né, para promover essa compreensão, não só dessas alterações numéricas e estruturais que eu já citei, mas para a compreensão também da própria estrutura da molécula de DNA e da sua compactação, como é que isso ocorre, para levar à formação dos chamados cromossomos. Sensacional, sensacional. Bom, assim, eu acho que quando essa entrevista chegar, né, para o ouvinte, eu acho que ele já vai ter inspiração suficiente para entender como que o ensino está caminhando para formas alternativas, para modelos diferentes, né, para uma desenvoltura tanto didática como um crescimento de aprendizado, né, para que isso realmente, como você falou, que faça sentido para o aluno, que não fique aquele negócio de decorar o que está escrito no livro, né, que tenha um imprint assim com o conteúdo, né. Então, além de tudo isso que você já me contou, agora uma visão pessoal, né, que seja a inspiração, como que você vê que você ou os demais docentes, a comunidade da universidade, enfim, pode inspirar, engajar pessoas a terem essa iniciativa, a procurar que o outro docente procure esse tipo de formação, tenha esse tipo de acesso, né, a toda essas alternativas aí de ensino. Como que... Bom, Bruno, é muito difícil, né? Porque as pessoas têm diferentes perfis. Então, eu sei que eu enveredei por esse lado da divulgação e educação científica porque eu gosto disso, eu tenho esse perfil.
Mas eu acho que a partir do momento que qualquer docente trava contato com o estudante, que ele olha para o rosto daquele estudante e percebe nos olhos desse aluno que ele realmente está entendendo um determinado conteúdo, ele passa a desenvolver outras atividades que promovam da mesma forma esse aprendizado, né? Então, às vezes, a gente perceber que um aluno entendeu, né, o que a gente está querendo transmitir para ele, pode ser na lousa mesmo, com um slide, né? Mas muitas vezes a gente vê que um determinado conteúdo, dessa forma, não é aprendido. Você olha para a sala de aula, está todo mundo com cara de perdido, né? E aí, a partir do momento que você faz uma analogia, né, você conta uma história do cotidiano, ou você usa um vídeo em sala de aula, ou qualquer outro tipo de material, um modelo, né? E aí parece que o mundo daquele aluno se abre, né? E para um professor isso é o mais gratificante que existe. Então, acho que essa é uma das formas de fazer com que os nossos colegas docentes abram a mente também para se enveredar por esse campo, né? Ampliar suas aulas, né? Melhorar suas aulas, levando esse tipo de material diferenciado. E uma outra coisa, Bruno, que eu queria deixar, eu acho que é o encantamento que promove isso, tanto para o professor como para o aluno, né? A partir do momento que você realmente se encanta por algo, né? Você leva aquele projeto adiante. Então, no caso dos meus colegas docentes, eu acho que precisa primeiro ter essa promoção de se encantar por não ser só professor, mas sim educador também, né? Promover realmente a interação com seus alunos e levar adiante esses projetos de desenvolvimento de materiais didáticos alternativos. E para o estudante da mesma forma, né? Eu acho que ele se apropria muito melhor de um conhecimento e ele gosta de uma determinada área, por exemplo, se apaixonar pela área de citogenética, a partir do momento que ele se encanta por aquilo. E ele só vai se encantar por algo a partir do momento em que ele conseguir colocar a mão na massa e visualizar a importância daquele conteúdo, né? Não só para a sua formação, mas a importância, por exemplo, da citogenética na área da saúde, na área da conservação animal, né? Quando ele consegue ver, né, essa importância, eu acho que isso é promoção do encantamento, e aí ele se joga de cabeça e quer trabalhar numa determinada área. Não, eu assim, eu ficaria horas aqui ouvindo, eu estou extremamente feliz, sabe? Eu acho que felicidade é o que tá me contagiando no momento, assim, eu acho que é a emoção sentimento mais verdadeiro no momento. Professora, e aí professora, porque a gente se conhece e fica Adriane até incomum. Mas assim, muito obrigado. Eu acho que a gente finaliza aqui o assunto, o tema principal, né? Mas assim, eu estou extremamente feliz. Primeiro que você aceitou, segundo que você trouxe muita coisa que por mais que eu tenha ficado um tempo na universidade, por mais que eu tenha a aproximação ali do departamento, eu não enxergava coisas que você falou aqui. Eu não sei se todo mundo lá dentro enxerga, né? Se existe um trabalho que faz as pessoas enxergarem isso, mas é algo que realmente, assim, deu até vontade de voltar e passar de novo o mesmo tempo, só que fazendo coisas muito diferentes do que eu fiz, né? Aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo. Então, acho assim, o ambiente do universitário, aí falando da universidade, eu acho que ele é muito rico, né? Eu acho que o aluno ele tem inúmeras chances dentro da universidade. E a gente, como aluno, ou que não enxerga, como eu não enxerguei, ou falta um pouco de aproximação de todas as áreas, de todos os docentes, enfim. Não sei se isso também é uma realidade de todas as universidades. Mas eu, assim, me bateu uma felicidade, porque primeiro me veio uma nostalgia do tempo que eu vivi e me veio uma sensação de que, nossa, eu perdi muita coisa lá dentro, né? Então, eu tô feliz porque eu vivi isso agora. Em meia hora conversando contigo, né, veio isso muito, muito verdadeiro dentro de mim. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu quero pontuar, o Cromossomo em Foco, ele é uma iniciativa pessoal, né? Eu estou aos poucos me aproximando de empresas, e eu tenho empresas que apoiam, estou me aproximando de pessoas que acham que o que eu estou propondo fazer faz sentido, é legal, e aí
Muito obrigado por você aceitar conversar comigo e se propor a fazer esse episódio do podcast. Então, assim, é felicidade pura, gratidão pura. Muito obrigado mais uma vez. E eu passo a bola a última vez a palavra para você, para a gente finalizar por aqui o nosso episódio. E muito obrigado. Bruno, eu que agradeço. Você falou da sua iniciativa do Cromossomo em Foco agora, né? Será que ela é pertinente? Ela é super pertinente, né? Eu falei aqui muito das atividades, né, envolvidas por mim e por outros docentes e discentes em termos de educação e divulgação científica, mas eu acho que isso a gente pode extrapolar, né? Esse tipo de atividade, ele tem que estar dentro da empresa, dentro da universidade, em qualquer lugar, né? Hoje a gente precisa colocar a ciência em foco. E a gente só vai colocar a ciência em foco se a gente tornar, né, essa linguagem, esse conteúdo tão acadêmico, né, ou de uma empresa, de uma indústria, um outro tipo de linguagem. E fazer como você está fazendo, né, utilizar as redes, as mídias, né, para que isso chegue a um grande número de pessoas, sejam elas atuantes na área de citogenética ou não, para que elas travem contato com isso. Então, eu só tenho elogios para essa sua iniciativa, né, e desejos para que ela cresça cada vez mais, né, e não fica triste não, que você não aproveitou, né, porque as coisas vão mudando dentro da universidade, né, ela continua com as portas abertas, venha nos visitar, né, quando for possível, e da mesma forma deixar um convite para quem está nos ouvindo, seja um estudante de graduação, pós-graduação, profissional, atuante na área de citogenética ou outra área, né, ou qualquer outra pessoa, mesmo que seja leiga, né, a universidade está de portas abertas. Eu contei aqui de algumas atividades na área de genética ou citogenética especificamente, mas a universidade ou a Unesp tem várias atividades que podem promover aprendizado em diferentes áreas e que são voltadas para diferentes parcelas da população, tá? Então eu agradeço mais uma vez e espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar figurinhas assim. Maravilha, olha, obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação mais uma vez. Estou finalizando esse episódio do Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Eu acho que esse tipo de assunto é extremamente relevante, importante. Então, assim, para finalizar, muito obrigado. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui um convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação Genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética.